pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção do nosso segundo cronograma na primeira semana, que foram as atividades que deu agora para o mês de abril, ok? Nossa correção vai ser da lição de língua portuguesa. No primeiro exercício, nós tínhamos o seguinte: releia o texto A Roupa Nova do Rei nas páginas 156 a 158, de acordo com o que conversamos em sala e releitura realizada, responda as questões da página 159. Na página 100, essa é a leitura do rei, tá, para vocês relembrarem. Na página 159, nós tínhamos algumas questões. A primeira era assim: essa história traz muitas personagens interessantes, não é mesmo? Para você, qual delas é a principal? Apresente a sua resposta para a turma. Aqui, pessoal, é uma resposta pessoal. É o personagem que você achou mais interessante. Cada um vai ter uma opinião diferente, tá? Pode ter sido o rei, pode ter sido o empregado, ou até os tecelões, né? Os falsos tecelões. Aí a resposta é sua. Mesmo vendo que o tear estava vazio, por que o rei insistia em elogiar e mostrar-se maravilhado com o tecido feito pelos tecelões? A gente conversou em sala de aula sobre essas questões. O rei tinha medo que o povo percebesse que ele não era tão competente assim para administrar o reino, né? Então ele continuava insistindo que estava vendo a roupa para que o povo não desconfiasse do seu intelecto, da sua sabedoria. Nós temos aí uma resposta que foi colocada de uma forma bem formalizada, vocês podem copiar, ou se a resposta de vocês estiver mais ou menos de acordo com o que a Pro falou, pode deixar, tá bem? Por que os funcionários do rei não denunciaram a farsa? Eles não denunciaram a farsa porque eles também tinham medo de que o rei acreditasse que eles não eram competentes para continuarem no cargo que eles ocupavam. Então eles tinham medo de que o rei achasse que eles, sendo incompetentes, eles desfizessem deles, mandassem eles embora. Então, por segurança, eles continuaram mantendo também a farsa, ok? Escreva ou desenhe para que para você é o clímax da história. Então, o que é o clímax da história? É o momento que você acha mais legal, o momento de ápice, que mais chamou a atenção. É uma resposta pessoal, o desenho também, depois vocês me mandem para eu ver, tá? Tira uma fotinha e manda lá no grupo da gente do WhatsApp. 2. Procure um dicionário virtual ou físico o significado das palavras solicitadas na página 160. Responda na apostila ou em folha avulsa. Então, na página 160, nós tínhamos essa imagem. Eu não sei se na apostila de vocês tem espaço o suficiente para vocês colocarem a resposta. Por isso que eu coloquei que a resposta pode ser na apostila ou em folha avulsa, tá bom? As palavras eram essas palavrinhas que a Pro colocou para vocês na atividade, ó, essas aqui. Palio, sagrou, distinguir, teares, estelado, impostores, procissão, incompetente, tecelões. Então, vocês iam voltar lá na página 116 e iam colocar o significado que vocês encontraram no dicionário. Aqui tem um resuminho do significado de cada palavra. Vocês podem verificar se bate com o que vocês encontraram. E eu tinha pedido para vocês prestarem atenção na forma como essas palavras são expostas no dicionário. Geralmente o dicionário ele traz para a gente não só o significado da palavra, mas ele traz também outras informações. Ele diz se aquela palavra é verbo, se é substantivo. Ele diz se ela está em primeira, segunda ou terceira pessoa. Se é plural, ele fala pra gente qual é o artigo, né? Se é feminino, se é masculino. Então eu queria que vocês também observassem isso. E se vocês observaram, o que vocês conseguissem colocar na apostila de vocês, o que coubesse de informação que vocês colocassem ali, tá? Então depois quando a gente voltar, eu vou olhar a apostila de vocês e eu vou ver quais foram as informações que vocês observaram, tá bom? 3. Produção de texto. Leia as dicas de como produzir um texto e, seguindo as instruções da página 165, crie sua própria história. Se não for possível realizar a atividade na apostila, faça em folha avulsa. Mais uma vez, pessoal, eu não sei como está a apostila de vocês. Então, se der para fazer na apostila, faz na apostila. Se não der, faz no caderno pautado, faz uma outra folha e depois traz para a Pro, tá bom? Eu tinha colocado uma dica para vocês de início, meio e fim, e vocês tinham que escolher aqui entre uma desses personagens o que era
de escolha de vocês e fazer o texto. Eu recebi o retorno do Pietro, ficou ótima a história, uma imaginação incrível. Eu só pedi para que Pietro é o amigo, que o Pietro tivesse uma atenção nas e uma questão que é muito comum da gente fazer. A gente tem alguns vícios de linguagem que a gente acaba colocando também na escrita, que é usar o e, que é usar o aí, o daí, né? Por exemplo, eu fui comprar pão, aí eu passei pelo açougue, daí eu encontrei uma amiga. Então, esses aí, daí, às vezes a gente repete quando a gente fala, a gente coloca na escrita. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para quando a gente colocar um texto, a gente usar as pontuações. As pontuações, elas substituem esses vícios de linguagem que nós temos. Aí o texto fica mais limpo, fica mais suave, fica mais gostoso da gente ouvir e de ler. É legal? Depois vocês me mandem o texto de vocês. Para finalizarmos nossa aventura pelo conto de fadas, faça a atividade 2. A atividade 2 é essa que está bem com vocês. Era uma atividade para vocês fazerem no caderno, eu passei para vocês em folha avulsa. E aí nós temos algumas questões. Na primeira tira, o espelho não respondeu à pergunta feita pela Mônica. Por que ela saiu correndo mesmo assim? Ela saiu correndo porque, de acordo com o ditado popular, quando a gente faz uma pergunta e a pessoa que foi questionada não responde, a gente subentende que ele está concordando com a nossa afirmativa. Então, se eu falo, você quer sair? E a pessoa fica quieta, então ela está concordando que ela quer sair. Então, a Mônica, ela se utilizou desse ditado popular e se convenceu, porque já que o espelho não respondeu que ela não era a mais bonita, então ele estava concordando que ela era mais bonita. Na segunda tira, por que o pai da Magali desistiu da boa ideia que teve de saciar a fome da família? A Magali não deu tempo, né? A hora que a Magali viu o feijão, enquanto o pai estava pensando em plantar o feijão, ela já comeu o feijão. Então não deu tempo. Na terceira tira, por que o Cascão pede para o Pinóquio contar só mais uma mentira? Porque a gente sabe, pessoal, que quando o Pinóquio mente, o nariz cresce. Então, o Cebolinho, o Cascão, ó, ele tá quase chegando em terra aqui, ó. E ele morre de medo de água. Isso aqui é um rio, ele tá passando de um lado pro outro. Então, ele pede pro Pinóquio contar mais uma mentirinha pro nariz do Pinóquio crescer um pouquinho mais e ele chegar em terra segura sem precisar se molhar. Tá legal? Nós tínhamos mais alguns exercícios, então vamos lá. A gente tem uma tirinha e as questões. A cantiga entoada pela garota no primeiro quadrinho nos faz lembrar uma história clássica infantil. Que história é essa? O primeiro quadrinho, tá, pessoal? É esse aqui. E ela tá cantando. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. De quem que é essa música? Da Chapeuzinho Vermelho. Que outro elemento nesse mesmo quadrinho também lembra essa história? Esse mesmo quadrinho aqui, pessoal, tá? Não é em outro. Então, no quadrinho a gente consegue ver aqui, ó. A gente tem a floresta, a gente tem as cestas com doces. Então, ele lembra o cenário da história da Chapeuzinho Vermelho. No segundo quadrinho, o segundo quadrinho é este aqui. A palavra está escrita com letras maiores do que as outras. Que efeito isso provoca? Ele dá a impressão de que ele está fazendo um uau. Olha como a Pro falou, é alto, é assustador. Então, essa é a impressão que ele causa. Releia o último quadrinho da tira. Porque a menina disse que o menino maluquinho errou o script ou está chamando ela de porquinha? Olha aqui, ó. Este é o último quadrinho. No último quadrinho ela tá falando isso, mas por quê? Para explicar esse, a gente tem que ler esse. E nesse daqui, o que que ele faz? Ele tá citando uma frase do Lobo Mau na história dos três porquinhos. Então, por conta deste penúltimo quadrinho, a gente justifica o último. Legal? Copia do texto. Uma palavra de sílaba oxítona. Então, assim, eu vou colocar uma palavra, mas existem outras dentro do texto. Então, pode ser que a sua palavra não esteja igual à minha, mas desde que ela seja de sílaba e oxítona, está certo, ok? Então, a palavra que a Pro colocou foi você. Você porque ela tem duas sílabas e a sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, então ela é oxítona. Ó, você
O C é a palavra que se estende e ela é a última sílaba da palavra. Uma palavra trissílaba e oxítona, então ela tem que ter 3 sílabas e a sílaba tônica tem que ser a última. Eu coloquei derrubar. Vamos chamar derrubar? Derrubar! Ao bar. O bar se estende. Então, ela é a última sílaba, a última sílaba é a sílaba tônica. Então, ela é oxítona e ela tem 3 sílabas, ela também é trissílaba. Uma palavra trissílaba, ó, 3 sílabas também, mas ela tem que ser paroxítona. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Eu coloquei sozinha. Vamos chamar a palavra sozinha? Sozinha, auzinha. É a penúltima palavra. A penúltima sílaba, ela é a mais forte da palavra, então ela é uma paroxítona. As palavras de vocês podem ser diferentes da minha, mas elas precisam seguir o padrão da questão, ok? Aí nós tínhamos na outra atividade da Princesa Silvana, o Reino de Vronka, nós tínhamos um texto que vocês deveriam ler e responder as questões seguintes. Desenhe a princesa Silvana assim como você a imaginou após a leitura do texto. Aí você vai fazer um desenho bem lindo, pintem o desenho, façam numa folha avulsa, se puderem me mandem uma fotinha, tá bom? Esse texto, assim como nas fábulas, termina com uma moral. Há males que vêm para o bem. Por que ela também se aplica à história da princesa Silvana? Porque a Silvana, ela sofreu um acidente quando ela era criança. E foi esse acidente que ela sofreu que fez com que o sorriso dela se tornasse permanente. E é justamente o sorriso dela que cativa as pessoas. Então, o mal que ela sofreu, que foi o acidente, acabou ocasionando o sorriso que hoje ajuda ela a ser uma pessoa mais cativa, ok? Organize as palavras destacadas no texto, no quadro abaixo, de acordo com a classificação da tonicidade. Bom, aqui a gente tem algumas palavras que estão grifadas. A primeira palavra é concurso. Então, concurso é paroxítona. A segunda é prêmio, também é paroxítona. A terceira é princesa. Princesa, também é paroxítona. Neném é oxítona. Deixou, deixou, também é oxítona. Feliz, feliz, também é oxítona. Única é proparoxítona, é porque a sílaba mais forte é a antepenúltima, é única, então é única. A sílaba tônica é a antepenúltima, sempre de trás para frente. E depois frase, frase. Mas frase, ela tá no lugar errado aqui, pessoal, ó. Frase não é proparoxítona. Frase é paroxítona, desculpem o meu erro. Frase tá aqui, ó, paroxítona, tá bom? É frase, são 2 sílabas, então a última e a penúltima, ela é paroxítona, ok? De poesia em poesia. Leia o poema contido nas páginas 170 a 171 de sua apostila e responda as questões da atividade 3. Então, vocês tinham esse texto, que é o ponto de tecer, vocês precisavam ler. Vejam, pessoal, que ó, cada oração, cada frase aqui é um verso, cada conjunto de verso é uma estrofe. Então, aqui, ó, esse conjunto é uma estrofe, esse outro conjunto é uma estrofe, esse outro conjunto é uma estrofe. Entre uma estrofe e outra, a gente tem um espaço maior, bom? De modo geral, um texto organizado em versos, ele é um poema. Qual palavra completa os versinhos populares abaixo? Lua de prata presa em cetim, brilha tão linda longe de mim. Uma estrofe é um conjunto de versos, um conjunto de palavras ou uma lista? É um conjunto de versos. Cada frase é um verso, um conjunto de versos é uma estrofe. Leia a estrofe abaixo. Eu queria ter agora um cavalinho de vento para dar um galopinho na estrada adentro. Leia abaixo uma estrofe do poema O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Aqui, pessoal, eu coloquei as minhas palavras que rimam. No caso aqui
do Pato Tira-Retrato, já é um poema conhecido, né? Então, quem já sabe, coloca as palavrinhas que fazem parte. Senão, vocês poderiam colocar palavras que rimassem, ok? Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a nossa correção. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, principalmente pelo WhatsApp, que no WhatsApp eu vejo mais rápido, eu respondo mais rápido para vocês, ok? Quem ainda está sem meu WhatsApp pode responder pelo grupo do Facebook ou pelo Classroom, ok? A gente vai se falando. Beijos e até a próxima. Tchau, pessoal!